Bom dia! Seja bem-vinda à nossa primeira temporada do O Lugar da Mulher. Este programa tem o objetivo de te ajudar no seu dia a dia, nas nossas questões femininas, indica orientações. Nós, mulheres, fomos feitas para reinar, para ter uma vida plena e com sucesso. Nós, mulheres, podemos ocupar vários lugares na sociedade, mas todas podemos ocupar um lugar comum. E você vai, ao longo desse programa, perceber qual é este lugar. Nós estamos muito felizes, porque nós temos a nossa convidada, a nossa primeira convidada e muito especial, Elisângela Siqueira, diretora do Colégio CEF. E eu gostaria que ela se apresentasse. Bom dia a todos. Um prazer o convite. Obrigada. Eu sou Elisângela Siqueira, sou diretora de um dos polos do Colégio Elisângela Filomena, Benfica. E é um colégio já com 28 anos, fundado pela minha mãe. Eu estou agora a assumir esse papel de diretora. E é um privilégio, é um orgulho muito grande, uma coisa que foi criada, inspirada um pouco em mim também, leva o meu nome. E hoje em dia eu estou a assumir essa posição de direção, não diretora-geral, porque eu não tenho. Aí eu deixo ainda para a dona Fernanda, que é a minha querida mãe, mas assumir esse papel num dos nossos polos é um motivo de muita alegria, muita felicidade. Ok, muito bom. Bom, e o nosso tema de hoje é educação. Então, nós vamos falar sobre educação. Bom, Elisângela, nós, nesses últimos dias, o mundo foi assolado, nesses últimos meses, por uma pestilência. Nós fomos assolados por essa pandemia e a gente pôde perceber que nós fomos colocados em quarentena, isolamento social, estado de emergência, estado de calamidade. E nós não estávamos habituados com esse contexto que nós estávamos vivendo. E a questão é o que a vida das crianças em casa, no isolamento social, tem causado aos pais hoje. Nós percebemos que muitos pais, que nós pais, não estamos preparados para lidar com a questão da educação. Nós percebemos, e essa crise ela veio para clarificar essa deficiência que nós, como pais, temos de fazer esse acompanhamento e da gente entender que não existe essa ligação tão forte com a comunidade escolar. Então, eu acredito que esse momento ela trouxe nas redes sociais, um grande fervor nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos grupos da escola dos nossos filhos, em todo o mundo, um grande fervor, um grande comentário, porque os pais começaram a se dar conta que ele não é professor, que ele não tem didática ou que ele não tem formação pedagógica para lidar com isso. Então, diante desse momento que a gente está vivendo, os pais perceberam que não tem esse dom. Bom, por um lado muito positivo, é para que a gente valorize a função da escola e do professor. Isso é muito importante, porque quando a gente se vê no lugar e no papel do outro, não é verdade? A gente consegue valorizar aquilo que a gente só reclama, aquilo que a gente só questiona. Então, o importante é esse momento que a gente conseguiu ver o lado da outra pessoa, porque quando a gente está em casa com o nosso filho, a gente tem a gente tem um ou dois. Mas o professor, na sala de aula, ele tem que lidar com 20, 25, às vezes 30 alunos, dependendo da escola, e a gente consegue valorizar o quão importante é o trabalho do professor no dia a dia dele, no desenvolvimento pedagógico das crianças. E, diante de toda essa situação que a gente está falando, de processo de aprendizagem, como que o pai, como que a família ela vai interagir melhor nesse processo de aprendizagem, estando no isolamento social,
a gente entende que o pai vai fazer o papel, muitas das vezes, do professor, né? Naquele momento, ele vai ter que ser o professor desse aluno. Ele vai ter que acompanhar, ele vai ter que estar ali, né? Dependendo da idade da criança, ela vai ter que conectar na internet, nas aulas online, ela vai precisar ligar o computador para poder ter acesso. Então, diretamente, ela está a todo momento ali com a criança nesse processo. E como nós já falamos, o pai não estava muito preparado para esse momento. Mas ele também não pode fazer a vez da criança, né? Precisa existir esse momento da interdependência, né? O pai, ele não pode fazer atividade para a criança e ele não pode estudar para a criança. Então, essa questão da interdependência precisa existir. E aí, para a gente começar a nossa conversa aqui, você como diretora, né, de uma escola tão bem conceituada, né, aqui em Luanda, em Angola, né, porque nós temos uma unidade também em Benguela, né, uma unidade grande em Benguela, como que a gente promove a autonomia dessas atividades que a criança tem que fazer no seu dia a dia, quando o professor vai ali para frente do computador e dá a aula? Como que a gente promove essa autonomia, supervisionando a criança, estando do lado dela, mas deixando ela ser autônoma e praticar a interdependência? Como que isso acontece? Assim, na tua introdução já foi dito muita coisa que é importante salientar, que é esse momento que apanhou todos nós de surpresa. Sim. Apanhou pais, apanhou escola, professores. Há professores que eles não estavam preparados para isso. Sim. Não são professores que não têm tanto domínio de redes sociais e tecnologia. Então, é um mundo completamente novo, que tem que ser explorado e nem sempre é fácil. Porque, independentemente do pai estar ali, porque eu acho que o pai tem que estar ali sempre, não é só agora em momento de pandemia. O pai tem que acompanhar o filho, tem que orientar o filho, sempre, em todos os momentos. E isso é uma coisa que há algum tempo já se vem perdendo, infelizmente. Cada vez menos os pais têm tempo, cada vez menos os pais têm disponibilidade para estarem com os filhos. Há um fenómeno que tem acontecido muito, que é cada vez mais os pais preferem escolas de horário único, que são aquelas escolas que o filho entra às 8, ou entra às 7h30 e sai às 15, ou sai às 16, que é literalmente, eles depositam lá as crianças. Então, na cabeça deles, os filhos estão ali o dia todo. Então, como estão lá o dia todo, já não tem que acompanhar, porque a escola já faz o papel, que não pode ser. Entendi. Né? Quem tem que fazer esse papel é o pai. É o pai. Então, como muitos pais... Eu não vou pôr todos no mesmo pacote, né? Porque seria até injusto, porque há pais, sim, preocupados, mas, infelizmente, isso cada vez mais é a minoria. Entendi. Esses pais preocupados. O pai está numa posição que ele não sabe como orientar, porque ele não fazia isso, nunca fez. O filho está na escola, lá na escola ele faz tudo. Então, o pai teve que aprender também a orientar o filho. E daí, tantos pais surtaram, porque literalmente os pais exatamente. surtaram. Tem tantos posicionamentos radicais que a gente vê de várias histórias, até mesmo de redes sociais, de pais que eles não se sentiam preparados, não estavam preparados para isso, e eles foram tão radicais e rigorosos que eles cancelaram o ano letivo dos filhos, eles tiraram os filhos da escola por tamanha falta de preparação no acompanhamento dos filhos. Exato. Porque se eles fizessem isso, se fosse um papel que eles fossem fazendo ao longo de anos passados, eles estariam melhor preparados. Porque tem razão. O pai não pode fazer a tarefa pelo filho. Sim. O pai pode orientar, mas ele não pode fazer a tarefa pelo filho. O filho tem que fazer, tem que estar errado, a professora tem que corrigir, enviar para a professora. E tudo isso é um processo que é cansativo, mas o pai pensa que só é cansativo para ele, mas também é para o professor, porque, de repente, o professor também posto numa posição de ter 25 exercícios ou 25 fichas para corrigir de alunos
que os pais, alguns usam o WhatsApp, outros usam outras redes, e não é fácil corrigir esse material por aí, é muito complicado. É muito difícil. Só que o pai só vê um pouco o lado dele, não vê também um pouco a dificuldade do professor. Do professor e da escola. Sim. Em relação à autonomia, voltando um pouco à autonomia que nós estávamos a falar, eu acho que tudo tem que depender da faixa etária da criança. Então, uma criança com 10 anos, ela já tem que ficar a estudar sozinha. Sozinha, o pai explica, orienta o que tem que fazer, mas ele já tem que fazer a tarefa sozinha, para depois, então, o pai enviar e corrigir. Porque não adianta o pai fazer pelo filho, para depois apresentar à professora para dizer que está tudo muito direitinho, está tudo certo. Não é esse o objetivo. Não é o alvo. Não é esse o alvo. Outra situação que a gente também se depreende muito agora na escola é que era suposto, às vezes, os mais adultos, crianças já com 15 anos, 16, já quase entrando na idade adulta, 17 anos, já serem mais responsáveis. E, infelizmente, não é muito o que acontece. Por eles já terem uma autonomia tão grande, o pai já não supervisiona o que ele faz. O que acontece? Esse filho tem feito o que ele quer. Ele entra na aula se ele quer. Ele porque o pai não está ali para obrigar. Então, sem a orientação do pai, também perde-se um pouco a qualidade que se pretende que esse aluno tenha, ou um pouco a qualidade da aula. Portanto, daí a importância de haver sempre orientação do pai. O que a gente percebe, né, nesse processo todo da formação, né, acadêmica dos filhos é que os pais eles consideram o papel do professor, do conhecimento, das habilidades do professor, e ele centraliza isso no professor e na outra pessoa no aluno. E ele se exime dessa responsabilidade pelo fato, muitas das vezes, principalmente nas escolas privadas, de que eu estou pagando, né? Então, eu pago, eu deixo meu filho lá e tem alguém que é capaz, que é formado, que tem habilidades, facilidades, né? E o meu filho que tem que fazer o papel dele e a minha função é pagar. E o pai, por conta disso, ele acaba não se envolvendo, porque a questão do progresso, né, do desenvolvimento acadêmico dos filhos, né, das nossas crianças, ele não está destinado só à escola. Ele começa em casa. Né? Ele começa em casa. Então, a questão da autonomia que as crianças precisam ter e que, às vezes, elas têm demais, esse é um processo que ele deve ser, primeiro, coordenado dentro da própria casa, dentro do próprio lar. Né? Porque isso não é uma função da escola. E os pais, muitas das vezes, como você disse, eles depositam os filhos na escola e acham que eles têm que receber esses filhos, né, de uma maneira impecável e que eles não têm obrigação nenhuma. Né? É assim, Cíntia, instruir e educar são coisas diferentes. E são esses papéis que ultimamente têm se confundido um pouco. Porque a escola instrui. A escola instrui, a escola tem que passar, e a escola vai instruir e vai auxiliar na educação. Mas quem educa o filho tem que ser o pai. Que é o pai. A educação tem que partir de casa. O bom dia, o boa tarde, o boa noite, isso tem que ser ensinado em casa, desde pequeninos. Quem tem que fazer isso é o pai. A escola, claro, que vai auxiliar nisso. Só que, ultimamente, os papéis estão tão confusos que o pai delega instrução, delega educação à escola. E o que é que às vezes a gente se depreende? Há pais que realmente a educação nem aquele pai tem. Porque é um pai que não respeita. Um pai que não respeite o professor do filho, enfrenta o filho, o que é que a gente está à espera que seja o comportamento dessa criança para com o professor? Se essa criança viu o pai a falar alto com o professor, a quase bater no professor, enfrenta ele, enfrenta os colegas, enfrenta a todo mundo, essa criança não tem como ter
Ele prejudica, a base né? certa, claro. Ele prejudica o desenvolvimento dele e até o desempenho dele na sociedade, né, como um todo, né? Quando a criança ela é mal orientada, né, pelos pais, quando ela vê esse mau exemplo, né? Porque a gente sabe que o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Então, isso prejudica muito. A gente acredita que isso é um fator muito complicado. Bom, o insucesso, né, está relacionado, o insucesso da aprendizagem do aluno, né, em todo o tempo, né, não só nesse tempo de pandemia, ele está sempre relacionado a essa interação, a essa falta de interação, escola e família. E o que é mais difícil, né? Eu acho que já ficou um pouco respondido, mas o que é mais difícil é trabalhar a consciência do encarregado, né, a consciência dos pais, ou é a própria produtividade do aluno? Quando eu falo isso, eu falo na questão de que, às vezes, o professor ele pode desistir. Porque, às vezes, o professor desiste de manter esse contato, né? Família, escola. Porque, às vezes, o pai não responde, às vezes, o pai não comparece. Existe uma estatística de que 53% só dos pais comparecem às reuniões escolares regularmente. Então, o que acontece? Muitas das vezes, o professor desiste, né? E ele tenta trabalhar ali com a produtividade do aluno. Então, quando a gente vê essa questão, o que é mais difícil? É ganhar a consciência de um pai que entende que o filho é dele, ou é a produtividade, ou é o professor desistir e só trabalhar com a produtividade do aluno? O que é melhor? O que cabe mais dentro da nossa sociedade hoje? O ideal é haver sempre a relação entre a escola e a família. Uhum. Realmente há pais que desesperam, que a gente tenta entrar em contato, que a gente tenta chamar, porque também tem muito isso. Há pais que acham que participar ativamente com a escola é ir a reuniões. E não é só isso. Uhum. Não é só ir às reuniões, é muito mais do que isso. Mas os que a gente ainda consiga que vão, muitos vão e não passa por aí. Mas, respondendo à tua pergunta, sem dúvida nenhuma que é trabalhar a consciência do pai. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Mas também a gente não consegue trabalhar de forma satisfatória a produtividade de uma criança se ela não tiver o apoio do pai. Uhum. Porque a gente... vamos desistir dos pais. Ok, mas não é o ideal, não é o que se quer. Uhum. Porque a criança precisa de sentir acarinhada, ela precisa de sentir amada, ela precisa de sentir que tem um pai preocupado com o que ela está a fazer, quer saber do que ela faz. Uhum. E se a gente eliminar por completo essa posição do pai na escola, não vai ter o sucesso que a gente pretende. Ok. E também a criança, o que ela precisa? Ela precisa entender que aquilo que ela está aprendendo na escola, ela também vai utilizar em casa, até para que ela esteja mais animada, que haja um complemento, para que ela esteja mais animada, para ela entender que isso é um processo, né? Então, ela vai para a escola, ali ela é ensinada, e quando ela chega em casa, ela vai usar aquilo que ela aprendeu na escola e ela vai se sentir mais, né, animada para poder voltar e o ciclo ser concluído assim. Então, é importantíssimo essa interação dos pais. Nesse momento de pandemia, né, que nós estamos vivendo, de isolamento, a gente tem data contada, graças a Deus, aqui em Luanda, em Angola, né, para as aulas começarem, mas a gente vê que alguns países ainda vão continuar, né, nesse estado de emergência, o isolamento social, as crianças ainda não vão para a escola. Mas como é que, na prática, né, para a mãe que está aí nos assistindo, na prática, como é que a gente pode facilitar esse ambiente de estudo para essa criança que tem tarefas, que está lá, que o professor está ali na frente do computador falando? Como que a gente pode preparar um ambiente, a gente estimula de que maneira? Como que a gente faz isso? O importante é rotina. Tem que haver rotina. Uhum. Nós não podemos fugir muito da rotina que a criança tinha na escola. Tem que haver um horário que a criança começa a estudar.
Se for às 9 ou se for às 10, ela não está em aula, não precisa acordar tão cedo. Isso também vai muito, depende muito de cada casa, de cada situação, mas tem que haver uma rotina. Tem que haver um ambiente saudável e tranquilo para a criança poder fazer os exercícios e as tarefas e poder estar concentrado. Tem que se criar algumas condições em casa para isso. Não precisa ser uma casa com 5 quartos. Até numa casa de 1 quarto, a gente consegue criar um cantinho pequenino para a criança estar ali. Educar as pessoas que estão em casa à volta a respeitar aquele momento da criança. Saber que naquele momento, naquele período, ela está a estudar, ela precisa de tranquilidade. Então, não pode a criança estar na mesa a estudar e o irmão vai ligar a televisão, vai pôr o filme, vai... Não é assim que funciona. Assim a gente não consegue e não ajudamos. E, essencialmente, nós temos que colaborar como pais. Eu vou falar, até eu como mãe, agora nem falo como diretora, eu falo como mãe. Nós temos que colaborar com os professores. Então, se o professor manda uma ficha para ser feita, ou os exercícios mandam ser feitos naquela semana, nós temos que fazer o máximo para aqueles exercícios serem feitos naquela semana, para poder dar tempo de enviar para o professor poder corrigir. O horário que são marcadas as videoaulas, no caso das escolas que têm videoaulas, a gente tem que tentar cumprir. Se o professor marcou que a aula vai começar às 10, então nós temos que tentar fazer um esforço para realmente 10h10 a gente conseguir entrar. Não é entrar 10h40 que é a hora que a aula está a acabar, porque o professor também precisa de se concentrar para poder dar a aula. Ok. Verdade. E a criança também precisa... A própria criança, ela fica nervosa quando ela já sabe que eu tenho às 10 horas eu tenho aula. Ela começa a ver no horário, ela já vê que naquele horário ela não está conseguindo entrar. Nisso eu falo das crianças mais pequeninas, que o pai ainda tem que ajudar, tem que ajudar a entrar. No início, porque as crianças também apanham super rápido. Ficam super independentes. Elas, depois de 2 semanas, elas já sabem entrar sozinhas no Zoom ou no Skype, elas já sabem como é que se faz para entrar. Elas também apanham super rápido, mas no início, pronto, elas precisam mais do auxílio dos pais ou de um adulto para fazer isso. Ok. E aí é que está, voltando à autonomia. O ajudar não pode ser fazer por eles. Isso. Nós vamos ajudar, mas nós temos que ajudar a ensinar. Vamos dizer, tu vais entrar aqui, para ele ganhar autonomia depois na entrada. Ok. É tão interessante essa questão. Assim, eu acho que a maior dificuldade dos pais hoje é que, quando a gente percebe, né, não as crianças que são pequenas, né? Mas a gente percebe as crianças que estão na iniciação, as crianças do pré-escolar, mas a gente percebe que a maior crise dos pais é quando eles já estão no ensino secundário, porque os pais já não se lembram mais. Então, a maior crise dos pais é porque os pais já não se lembram mais, eles não sabem mais fazer conta de frações. Os pais não sabem mais, né? Então, os pais não sabem ensinar idioma para os filhos. Então, essa é a maior questão. Então, eu acho que muito, né, agora, nesse momento, é importante que os pais caiam em si, que nós estamos contribuindo para a formação de uma geração, né? Uma geração e a gente pode contribuir para o desenvolvimento do nosso país, da nossa nação, que às vezes a gente reclama tanto, né, de tantas coisas que está na nossa mão, né? Está ali diante de nós, né, o instrumento potencial de mudança, né? E a gente tem que fazer o quê como pais? Qual que é a nossa responsabilidade? Vai atualizar, vai estudar novamente, né? Vai pesquisar, leva o teu filho para um âmbito de pesquisa, para um ambiente de pesquisa, mostra para ele, já que hoje essa questão da rede social, da internet é algo que eles captam muito rápido e que eles têm muita facilidade, a gente levar e usar a tecnologia para aprimorar e acelerar esse processo também, não é? Sem dúvida, porque eu tive uma mãe há pouco tempo que ela disse: eu já não sei mais o que é sílaba tônica, eu já não sei mais isso. Pois é, isso mesmo. Eu não sei mais explicar isso, eu já não sei mais o que são palavras polissilábicas, eu não sei explicar isso. E aí vem novamente o quê? Tempo, disponibilidade, porque é o que tu dizes. Tem que pesquisar. Eu também já tive que pesquisar, porque assim,
no outro dia, minha filha estava fazendo uma tarefa de números ordinais. Ela está na 2ª classe. Números ordinais. Ok, eu sei o que são números ordinais, mas agora eu tenho que perguntar como é que eu vou explicar o que são números ordinais para ela entender aquela tarefa. Então, eu tive que primeiro ver qual ia ser a tarefa, para ver o que eu conseguia dominar. Então, preparei-me, fui pesquisar, ver como é que eu ia explicar a ela, e depois eu cheguei plena para explicar como se eu soubesse aquilo desde sempre, mas eu já nem me lembrava daquilo. E eu cheguei e fui lá e expliquei, mas aí foi eu precisei de querer. Ter disposição, ter disposição. Isso. Às vezes eu também sou mãe, eu também fico louca às vezes. Às vezes tem aqueles dias que parece que ela não liga, não vai lá, parece que não quer saber. Eu também fico doente quase, mas eu sou mãe. Então, eu tenho que saber fazer o papel. E depois tem muito pai que diz, eu não tenho que fazer o papel do professor. E a vez que o professor faz o papel do pai. E muito, né? Então. Muito, porque tem crianças, né, até nas escolas onde elas passam o dia todo, muitas das vezes elas chegam em casa somente para dormir. Né? E o professor faz o papel do pai, né? É o professor que dá carinho, é o professor que dá orientação, é o professor que coloca ali para dormir, que acaba percebendo gostos das crianças, que acabam percebendo dificuldades no desenvolvimento cognitivo da criança. É o professor que percebe isso. E o pai, né? não divide o salário com o professor. E não divide, pois é. E é nesse tempo que está sendo muito importante, como eu falei no começo, para que a gente valorize, né? Essencial a escola, o papel, a função da escola e do professor na vida dos nossos filhos e na construção de uma sociedade diferente, né? Eu acredito nisso. Sem dúvida. Só funciona assim. Ok. Só funciona assim. Muito bem. É muito importante o nosso papel como influenciadora, porque, na verdade, nós somos facilitadoras, né, para os nossos filhos. Nós temos a responsabilidade, e não é uma responsabilidade. Quando a gente fala da palavra responsabilidade, não é algo pesado, porque, quando diz respeito ao nosso filho, tem que ser algo prazeroso. E eu tenho 3 filhos, sou mãe de 3 filhos, e o meu filho menor, ele foi alfabetizado em casa. Nós ensinamos, eu me lembro que eu e meu filho mais velho, nós ensinamos o mais novo, na época ele tinha 6 anos, ele ainda não estava na escola, e nós alfabetizamos ele em casa, nós ensinamos ele a ler. A gente não tinha pedagogia, nós não tínhamos formação nenhuma, mas nós buscávamos, nós íamos atrás dos conteúdos, nós íamos atrás de material para poder alfabetizar. E tão interessante que ele chegou na 1ª classe alfabetizado, era o único aluno alfabetizado na 1ª classe. Então, nós temos essa responsabilidade e, como mães, nós também temos uma facilidade, né? A mulher, né, ela tem esse lugar importante na família, né, de instruir, né? Isso é nato da mulher, né? A mulher mãe é o esteio da família. É a grande peça fundamental numa família. Os pais não fiquem tristes conosco. Também são importantíssimos. Mas a mãe é a primeira inspiração e a maior inspiração do ser humano. É verdade. A mãe erra, o filho ama na mesma. Né? O filho ama igual, a gente erra, porque a mãe não acerta sempre, nós não acertamos sempre. Sim, por mais que certeza. A gente queira, a gente não acerta. Mas os nossos filhos, a forma como eles olham para nós, eles acham que nós não temos medos, não temos inseguranças. Mas é isso que a gente passa para eles também. Porque nós temos que mostrar que eles podem se sentir seguros ao nosso lado. Então, isso é de uma importância tão grande que eu lembro-me que a primeira vez que eu vi a minha mãe a chorar, aquilo admirou-me tanto, porque eu disse, meu Deus, ela também chora. Porque eu disse, meu Deus, a minha mãe também chora, porque eu achava que ela era super heroína, e minha mãe é a minha heroína, ela é o grande amor da minha vida, é aquela pessoa que eu me espelho sempre, mas ela sempre foi tão forte, tão forte, tão forte, sempre me protegeu tanto com garras e dentes. Eu chegou uma altura que eu dizia, mãe, deixa eu cair, deixa eu errar, deixa eu falhar para eu poder aprender.
Lá está a história da autonomia. Foi difícil para ela, porque ela tinha sempre medo que eu não fosse conseguir. Ela é tão frágil, meu Deus, não existe isso. Nós aprendemos com a vida. Então, quando eu vi aquela mulher sempre tão forte, que sempre me protegeu frágil, aquilo foi... Eu fiquei com aquilo, até que eu disse, não, mãe é humana também. E a gente, às vezes, acha que a mãe não é humana, mas mãe é humana também. Com certeza. Além dela ser humana, né, e ela tem esse fator, né, tão especial de, apesar dela, né, ela pode fazer e contribuir muito para a vida e para a formação acadêmica, e não só acadêmica, né, mas para a formação da personalidade, né, para a formação dos nossos filhos e para o desempenho dele na sociedade, de uma maneira a colaborar. Bom, Elisângela, muito obrigada. Obrigado eu. Me sinto obrigado eu, de coração. Eu acredito adorei. Que essa é a primeira de muitas que nós vamos estar aqui. Contigo, né? Contigo. Porque... Eu acredito que portas estão abertas e foi obrigada. Uma satisfação, muita alegria. Adorei. Felicidades. Felicidades para o CEF, sucesso para o CEF, para aquela equipe linda. 28 anos de CEF, muito significativo. Muita Isso responsabilidade. É sinal de um selo, de uma equipe que funciona. Parabéns. Obrigada. Okay, muito obrigada, de coração. Será que a educação, o ensino, a alfabetização e a vida acadêmica de nossos filhos é somente uma questão natural? Será que é uma preocupação somente de pais, da escola e do governo? É uma preocupação somente do Estado? Vamos tentar ampliar um pouquinho mais a nossa mentalidade em relação a isso. Lá no livro de Deuteronômios, no capítulo 6, Deus dá uma instrução clara para os pais, que eles ensinem, escrevam, falem e leiam as leis para os filhos. Se era preciso escrever e ler, era porque Deus achava que aquilo era importante. A educação era muito importante para a nação de Israel. As crianças elas eram alfabetizadas com 5 anos de idade. Com 10 anos de idade, elas já sabiam e já tinham decorado toda a lei. Tão interessante que a gente vê a história de Moisés, que foi educado pela filha de Faraó. A Bíblia fala que ele foi instruído e recebeu a mais nobre educação. E a gente vê que ele foi usado para libertar, para influenciar, para marcar a história de um povo e de uma nação. Tão interessante quando a gente olha para a vida de Daniel, de alguém que tinha um espírito excelente, de alguém que era letrado, que era doutorado em tantas coisas que fazia. Por quê? Porque a educação é algo importante. Se eu e você, como mães, não ocuparmos o lugar da mulher, o lugar que é instruir, o lugar que é levar os nossos filhos um processo de aprendizagem de excelência, nós estamos falhando. Nós precisamos descobrir que, apesar de todas as áreas que a gente possa ocupar na sociedade, você pode ser uma médica, uma empreendedora, você pode ser uma advogada, existe um lugar especial para você, que é se colocar na vida do seu filho como uma facilitadora, para que ele seja instruído, para que ele seja alguém relevante, para que ele faça algo que seja significante na vida dele, na geração, no tempo que ele está vivendo. Tão interessante quando nós falamos da história de Israel, que a gente vê a preocupação em relação à educação, que quando esse povo foi espalhado ao longo da história por todo mundo, e quando eles se reuniram novamente, a gente percebe que eles não perderam a identidade deles. Por causa do quê? Da instrução. Por causa do quê? Do ensino. Por causa do quê? Da educação. E a gente vê a história do povo de Israel, 72 anos em que eles são considerados uma nação,
E eles cresceram tanto, se desenvolveram tanto, em tantas áreas, recebem prêmio Nobel em todas as áreas, médica, ciência, tecnologia. Por quê? Porque eles perceberam a importância da educação. E qual que é o nosso papel? Qual que é o nosso desafio? Nós percebemos que, nesse momento de pandemia, nós não estávamos preparados para quê? Para acompanhar os nossos filhos. Qual que é o desafio? Essa é uma preocupação que não é somente natural. É uma preocupação de Deus, é uma preocupação espiritual. E nós, como mulheres, nós precisamos ser apaixonadas, nós precisamos ter esse encargo pelas vidas dos nossos filhos, pela vida das crianças que Deus colocou nas nossas mãos. Um dia nós vamos prestar conta dessas crianças diante de Deus, o que nós fizemos com ela, o que nós fizemos, o que nós acrescentamos no futuro delas. Tudo aquilo que elas vão viver no futuro depende do seu investimento hoje. E para a gente terminar, eu queria te fazer essa pergunta: qual é o lugar da mulher? Mulheres, que precioso, que tempo maravilhoso poder estar aqui com vocês. E no nosso próximo programa, o tema é: você é aquilo que você come. Será maravilhoso e eu te aguardo aqui. Indique esse vídeo para alguém, subscreva no nosso canal Vinha Angola TV e até a próxima semana. Beijinho.